Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra nos meus endereços digitais, minhas redes na internet. É só você escrever Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se quiser ir direto ao Instagram, é @Paulo Roberto Maciel 6 no YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 26 de dezembro de 2025, sexta-feira, dia de Santo Estevão, protomártir. Ele foi diácono e protomártir. É uma expressão que significa primeiro mártir de Cristo. E ele era também diácono. É o segundo dia da oitava de Natal, hein? O ano litúrgico é o A, a cor neste dia é vermelha, porque Estevão foi mártir, derramou sangue. No rito temos a missa própria, com glória, o prefácio de Natal, o ofício da festa. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8º ao 10º, e capítulo 7, versículos de 54 a 59. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 30 na Bíblia Vulgata, ou 31 na Bíblia de Jerusalém, versículos 3 CD até o 4º, 6º e 8º AB, 16 BC e 17. O refrão é o versículo 6º A. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Vosso amor me faz sentar, vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Aleluia, 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 aleluia. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nosso Deus é o Senhor. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa luz, aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos aqui no livro Igreja em Oração ver a explicação das leituras. Nesse dia, dentro da oitava de Natal, celebra-se Santo Estevão, primeiro diácono da igreja, defensor da fé e mártir. Suas exortações eram consideradas grandes blasfêmias pelos chefes daquele tempo, e além de ser intolerado, foi perseguido e morto. Nos Atos dos Apóstolos foi considerado um homem cheio de fé e do Espírito Santo, conforme o versículo 5º do capítulo 6. Aquele que, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Contudo, o foco da primeira leitura está no martírio de Estevão. Perseguido por causa de sua sabedoria, foi apedrejado até a morte. A frase ao fim do texto, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito, no versículo 59, assemelha-se à de Cristo dirigida ao Pai na cena do Calvário. No Evangelho, temos um discurso de Jesus aos discípulos, preparando-os para provações que teriam com a missão. A ênfase se encontra no fim do trecho de hoje. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 22. Aqueles que se mantiverem perseverantes alcançarão a salvação que vem de Deus. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, outra explicação. Um dos 7 diáconos instituídos em Atos, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º, Estevão não limitou seu diaconato às obras de caridade. Assumiu também a pregação do Evangelho. Além de primeiro diácono e defensor da fé, Estevão também foi o primeiro mártir da igreja. Repleto de graça e poder, realizava grandes prodígios e sinais entre o povo. Seu testemunho de vida e sua incondicional fidelidade a Cristo até morrer certamente provocaram a conversão de grande número de pessoas, dentre elas o jovem Paulo de Tarso. Com excelente expressão literária e profunda emoção, o autor dos Atos dos Apóstolos nos transmite os instantes finais da vida terrena de Estevão. Bem, vamos a mais informações aqui na pesquisa que eu fiz. Os 12 apóstolos passaram a pregar o Evangelho de Cristo para os hebreus, dando início às perseguições mortais aos seguidores. Então, Estevão, que era um seguidor do Messias Jesus, foi um perseguido. Com extrema dificuldade, os apóstolos e Estevão fundaram a primeira comunidade cristã que conseguiu estabelecer-se como um exemplo vivo da mensagem de Jesus, que é o amor ao próximo. Assim, dentro da comunidade, tudo era de todos, tudo era repartido com todos, todos tinham os mesmos direitos e deveres para suprir as necessidades
da comunidade que ia crescendo, eles designaram para serem os ministros da caridade, chamados de diáconos, que administravam os bens, recolhiam e distribuíam para todos. Então, foram designados 7 diáconos naquela época, chamados de ministros da caridade. Um desses 7 foi Santo Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. O santo não só fazia parte da comunidade, mas era um grande evangelizador, divulgava a palavra de Cristo. Foi acusado de dizer que Jesus de Nazaré prometera destruir o templo sagrado e que iria mudar as leis de Deus passadas a Moisés. Por essa falsa acusação foi preso. Num discurso iluminado, Estevão repassou toda a história hebraica de Abraão até Salomão e provou que não blasfemara contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei, nem contra o templo. Teria convencido e sairia livre, mas não seguiu avante com seu discurso e começou a pregar a palavra de Jesus. Os acusadores irados o levaram aos gritos para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Antes de tombar morto, Estevão repetiu as palavras de Jesus no Calvário, pedindo a Deus perdão para seus agressores. Santo do dia 26 de dezembro, São Dionísio, que foi Papa, morreu em 268, subiu ao sólio pontifício após terrível perseguição de Valeriano. Desde o início procurou consolar os cristãos, resgatar os que haviam perdido a liberdade e reconduzir os transviados. De acordo com o site do Vaticano, Dionísio foi sacerdote da Igreja Romana e Papa. Então, antes de Papa, foi padre, né? E isso, quando ele chegou ao pontifício, ao cargo de sumo pontífice, foi no ano de 259. Ele ficou até 268. Ajudou os cristãos durante a perseguição do imperador Valeriano, quando acolheu os pobres, resgatou os prisioneiros e enviou dinheiro às comunidades distantes de Roma. Diante das controvérsias teológicas daquele tempo, defendeu a unidade e trindade de Deus. Santo do dia 26 de dezembro, Santo Eutímio. Foi bispo e mártir, morreu em 824, condenado ao exílio pelo imperador bizantino Miguel II por defender o culto às imagens sagradas, foi flagelado até morrer em Sardes, atual Turquia. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Eutímio foi bispo e mártir de Sardes, na Lídia, atual Turquia, e foi martirizado em 831. Eutímio foi um importante iconófilo durante o período da iconoclastia e foi condenado ao exílio pelo imperador bizantino Miguel II por defender o culto às imagens sagradas. Iconófilo, então, porque ele defendia o culto às imagens. Mas havia pessoas que eram contra naquela ocasião. Santa do dia 26 de dezembro, Santa Vicência Maria Lopes Vicunha, virgem, morreu em 1890. Fundou em Madrid, na Espanha, o Instituto das Filhas de Maria Imaculada. Bem-aventuradas no dia 26 de dezembro são as beatas Inês Fila, Lúcia Cambang e companheiras. Foram mártires e morreram em 1940 por se recusarem a negar a fé católica em Cristo Jesus. Foram fuziladas no cemitério de Songkhon, na Tailândia, país da Ásia. Gente, não é fácil, né? A vida do cristão que vai pregar pelo mundo até os dias de hoje. Não é só nos tempos passados, não. Nos dias de hoje também, muitos cristãos são perseguidos por extremistas muçulmanos, principalmente.
Bem-aventurado do dia 26 de dezembro é o beato Secundo Polo. Foi presbítero, ou seja, padre, e morreu em 1941. Foi capelão militar durante a Segunda Guerra Mundial. Morreu atingido por um projétil quando tentava recolher um ferido. Em suas mãos trazia o rosário e os santos óleos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom Adonai. Shalom é paz e Adonai é meu Senhor. Meu Senhor é Jesus Cristo. Estamos no dia de Santo Estevão e também no segundo dia da oitava de Natal de Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Até um não, acate quando Deus lhe der. Eu já recebi muitos nãos de Deus, confesso que no início não entendi, não gostei, mas eu peço perdão a Deus por isso, porque depois eu verifiquei que os nãos que eu recebi foram as melhores coisas para a minha vida. Se eu não tivesse recebido nãos de Deus lá atrás, talvez não estivesse mais aqui. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final. Esteja preparado. Creia em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo Santificador. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave, que pode afastar a vida eterna. Então, arrependa-se. Creia em Jesus como Deus e seja batizado. E nos encontraremos na parousia, no juízo final, quando Jesus voltar, e nos dará um corpo glorificado, um corpo semelhante ao dele quando ressuscitou. Ele atravessou paredes, mudou a imagem, o semblante, podia comer ou não comer, desaparecia num átimo de segundo do local onde estava, com os discípulos de Emaús, por exemplo. Então é um corpo que não está mais sujeito a esse tempo, a esse espaço. É o tempo de Deus. Vamos viver para todo sempre. São Paulo apóstolo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que formos salvos e formos salvos para viver na eternidade. Teremos a imagem beatífica de Deus e nos encontraremos com todos os salvos, todos os santos, os anjos e todos os salvos, e Deus para a nossa adoração. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel.